Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e na videoaula de hoje vamos conhecer a população economicamente ativa no Brasil. A população economicamente ativa, PEA, compreende a parcela da população que está trabalhando ou procurando emprego. Este gráfico representa a população economicamente ativa e não ativa no Brasil no ano de 2015. Podemos perceber que 59% da população brasileira é considerada economicamente ativa, enquanto 41% da população brasileira é considerada população não economicamente ativa, ou seja, formada por aposentados, estudantes, donas de casas. A participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo anualmente. Conforme observamos no gráfico, a cada 100 pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, 44 delas são mulheres. Um desses fatores que contribuíram para a maior participação da mulher no mercado de trabalho foi o aumento da escolaridade. Para as mulheres, o aumento da escolaridade significou melhores oportunidades de emprego e diminuição da defasagem do grupo feminino em relação ao número de postos ocupados por homens. Além de estudarem, muitas mulheres passaram a assumir responsabilidades que até o século passado eram atribuídas aos homens, como o sustento da família. Atualmente, 39% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Apesar do aumento da participação feminina no mercado de trabalho ao longo das últimas décadas, há uma grande desigualdade em relação ao salário. Pois, mesmo ocupando funções semelhantes ou as mesmas funções que os homens, as mulheres recebem em média 33% a menos do que os homens em todos os estados brasileiros. Além disso, muitas vezes elas são as primeiras a serem demitidas em momentos de crise econômica. A tabela mostra essa diferença salarial entre homens e mulheres, presentes em todas as regiões do Brasil. A média salarial no Brasil, no ano de 2017, para os homens, era de 2.431. Já as mulheres recebiam em média 1.833. Na região sudeste, a média salarial dos homens era de 2.870, enquanto as mulheres recebiam em média 2.014. Este gráfico mostra o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho. Como podemos observar de 1950 até 2010. Essa diferença entre homens e mulheres vem diminuindo com o passar dos anos. Em 1950, apenas 13,6% das mulheres faziam parte da PEA. Já em 2010, 48,9% das mulheres fazem parte da PEA. Porém, a participação dos homens no mercado de trabalho ainda é maior do que a das mulheres. Atualmente, ainda percebemos desigualdades salariais entre homens e mulheres. Enquanto os homens, na média salarial é de 2.555, as mulheres ganham menos. A média salarial das mulheres é de 1.985. O trabalho infantil. O trabalho infantil está presente em vários países. Segundo dados da UNICEF, Fundação das Nações Unidas para a Infância, só no ano de 2017, aproximadamente 26% das crianças com até 14 anos, nos países mais pobres, estavam trabalhando. Já em nosso país, segundo o IBGE, só na faixa de idade entre 5 e 14 anos, existem cerca de 639 mil crianças trabalhando. Embora o trabalho infantil seja proibido por lei, tanto da Constituição brasileira quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas crianças trabalham no Brasil para ajudar no sustento da família. Isso ocorre porque muitas dessas crianças vivem em situação de misérias e a renda obtida pelos adultos não é suficiente para as despesas básicas, como alimentação e vestuário. O trabalho infantil é responsável pelo abandono e pela defasagem escolar de muitas crianças.
Esse mapa mostra o trabalho infantil e o analfabetismo no Brasil no ano de 2015. Podemos perceber, em roxo, a porcentagem de até 3% das crianças entre 5 e 14 anos que trabalham. Já em verde, de 4 a 15% das crianças entre 5 e 14 anos. A região Nordeste é que concentra a maior quantidade de crianças que trabalham, de 4 a 15%. Já a região Centro-Oeste não apresenta nenhum estado entre 4 e 15%. O que diz a lei sobre o trabalho infantil? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Para ajudar o jovem a se inserir no mercado de trabalho e dar a oportunidade do primeiro emprego, foi criado no ano de 2000 a Lei da Aprendizagem. Essa lei ajuda a inserir o jovem no mundo do trabalho, além de combater a evasão escolar e o trabalho infantil. Para participar desse projeto, o jovem tem que estar regularmente matriculado numa unidade de ensino, além de oferecer cursos técnicos para sua formação, combinando a teoria com a prática. Através da Lei da Aprendizagem, criada no ano 2000, muitos projetos foram criados para inserir o jovem no mercado de trabalho. Um desses projetos é o Aprendiz Legal, implantado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, e o GERAR. Esse projeto determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens entre 14 e 24 anos, na condição de aprendizes. O contrato pode durar até 2 anos. Durante esse período, o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa. Um dos projetos, no município de São Vicente, para inserir o jovem no mercado de trabalho, é o Camping São Vicente, Centro de Assistência Social e Mobilização Permanente de São Vicente. Para participar do camping, é obrigatório estar regularmente matriculado em uma escola. O camping oferece curso que prepara jovens aprendizes para a integração ao mercado de trabalho, onde empresas conveniadas e entidades públicas como a prefeitura contratam os jovens aprendizes do camping. Um dos principais problemas enfrentados pela população brasileira é o desemprego, que depende de 2 fatores. Os fatores conjunturais estão ligados às crises econômicas, que provocam recessão nas atividades do país. Nos períodos recessivos, há queda na produção e perda de vários postos de trabalho. Fatores de ordem natural, como secas, chuvas ou geadas, podem provocar desempregos de trabalhadores rurais. Já os fatores estruturais estão ligados aos avanços tecnológicos que promoveram a mecanização e a automação dos processos de produção, substituindo a mão de obra humana por máquinas e robôs. O desemprego no Brasil atualmente. A taxa de desemprego no Brasil atualmente subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril. Atingiram cerca de 12,8 milhões de pessoas e com um fechamento de quase 5 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. Podemos observar nesse gráfico a evolução da taxa de desemprego. Comparado com janeiro de 2020 para abril de 2020, o desemprego cresceu cerca de 0,4%. Nesse mapa, podemos observar o desemprego entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2019. Como podemos ver nessa tabela, o quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Os estados em azul no mapa tiveram um aumento no número de desempregos. Na comparação ao trimestre anterior, houve aumento em 12 unidades da federação. A maior variação entre o quarto trimestre de 2019
e o primeiro trimestre de 2020 está o estado do Maranhão, com 3,9%. Já a menor variação entre o aumento está o estado de São Paulo, com 0,7%. A maior taxa de desemprego está no estado da Bahia, com 18,7%. Já a menor taxa de desocupação está no estado de Santa Catarina, com 5,7%. Novas profissões. Com o avanço da tecnologia, a mecanização e a automação dos processos produtivos estão eliminando algumas profissões e dando origem a outras, como exemplo, os ferramenteiros, frisadores, tipógrafos estão sendo substituídos por operadores de máquinas e equipamentos computadorizados. O fato é que cada nova tecnologia abre todo um mercado para novas profissões. Somente nas últimas décadas, vimos dezenas de profissões surgirem, como desenvolvedores de aplicativos, analistas de mídias sociais, engenheiros de software, especialistas em marketing digital, entre outras. Trabalhador informal. O trabalhador informal consiste na realização de atividades sem vínculo empregatícios, ou seja, sem o registro em carteira. Trata-se de desenvolver qualquer atividade autônoma, ou seja, que o indivíduo desenvolve por sua conta. Como exemplo de trabalhadores informais, temos pequenas empresas de construção civil que trabalham na área de reforma, instalação de pisos, elaboração de projetos, pequenos comércios, camelôs, vendedores ambulantes, prestadores de serviços como encanadores, chaveiros, eletricistas, mecânicos, cabeleireiros, etc., entregadores e motoristas de aplicativos e táxis, entre outros. O IBGE considera empresas com até 5 empregados como pertencente à economia informal. Algumas desvantagens do trabalho informal são a ausência de direitos trabalhistas, como a carteira assinada, férias, 13º, licença maternidade, entre outras. Esse gráfico mostra o trabalho informal no Brasil de 2002 até 2015. Podemos perceber uma queda no trabalho informal do Brasil em relação de 2002 a 2015. Em 2002, o trabalho informal no Brasil era de 51,8%. Já em 2015, esse valor caiu para 37,5%. Analisando o gráfico, em 2016 até 2019, houve um aumento no trabalho informal. Isso ocorreu devido ao aumento no desemprego durante esse período. Com o aumento do desemprego, muitas pessoas começaram a trabalhar na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, trabalhar por conta. Como exemplo, os motoristas de aplicativos, os entregadores e os prestadores de serviços. O salário mínimo no Brasil nos últimos 10 anos. Essa tabela mostra a evolução do salário mínimo nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. Em 2010, o salário mínimo era de R$ 510. O valor diário era de R$ 17 e o valor da hora era de R$ 2,32. 10 anos depois, esse número dobrou e em 2020, atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045. O valor diário é de R$ 34,83 e o valor da hora é de R$ 4,75. Média salarial entre as regiões brasileiras. Podemos perceber que a média salarial entre as regiões é desigual. Enquanto a região Sudeste tem a maior média salarial do Brasil, com R$ 2.541,90, a região Nordeste tem a menor média salarial do Brasil, com R$ 1.920,35. Esse gráfico representa a média salarial do Brasil por escolaridade no ano de 2019. No ano de 2019, a média salarial do Brasil era de R$
R$ 2.308. Já no nível de escolaridade, a média salarial para as pessoas que não tinham instrução, ou seja, não tinham estudos, era de R$ 918. Com ensino fundamental incompleto ou equivalente, R$ 1.223. Com ensino fundamental completo, passava a R$ 1.472. Com ensino médio incompleto, R$ 1.368. Com o ensino médio completo, R$ 1.788. Com o ensino superior incompleto, R$ 2.242. Já com o ensino superior completo, R$ 5.108. Diante do elevado número de desempregados do país, a falta de oportunidade atinge de forma desigual diferentes grupos sociais. Diante da concorrência para arrumar um emprego, a educação facilita o acesso ao mercado de trabalho. Quanto maior o nível de escolaridade, mais oportunidade e maior será o salário. É importante valorizarmos os estudos. Então estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 45 e 46. Um bom estudo a todos.